qual que era o planejamento de vocês nesse ano pro LoL? Tipo, onde vocês queriam chegar, tipo, realisticamente falando, que eu acho que vocês não colocar, vamos ser campeões, né? Então, até onde vocês vão chegar e qual que é o balanço que você faz do que foi feito? Tá, desde o do ano passado, eu acabei me afastando um pouco de direcionamento que eu podia dar para a equipe esportiva, né? A Marina sempre é a nossa diretora de esportes, né? Então ela ficava à frente dessa parte, mas sempre que eu dava um direcionamento, tipo, de orçamento, de onde a gente quer chegar, o que a gente pode fazer. E no final do ano passado para cá, agora para cá não, vou botar até março do ano, eu acabei ficando muito distante da parte esportiva. Eu não consegui dar um direcionamento claro para ela, não consegui alinhar esses valores que a gente sempre falou ali sobre a parte esportiva e tudo mais que eu comentei logo no início, para a gente aplicar isso no time. Porque eu tava muito mais resolvendo alguns problemas nossos para a gente conseguir entregar o CT que a gente conseguiu entregar agora. Então eu acabei me afastando muito dessa área e a gente não conseguiu refletir um pouco da nossa filosofia. Mas a nossa ideia nesse ano era ter um time para disputar playoff durante o ano todo. E a gente conseguiu ter isso no primeiro ano até um determinado momento, até onde a gente não conseguiu mais. A gente montou um time mais fraco a nível de nome, se a gente for falar do primeiro split, e a gente começou muito bem. A gente fez uma pré-temporada boa, a gente começou a treinar mais cedo que os outros times, isso repercutiu no nosso resultado de início, mas a gente não conseguiu ali dentro, durante o split, reinventar essa galera, por N fatores, né? A gente teve problemas estruturais de mudança, então a gente estava no meio da mudança, tentando fazer coisas, pensando mais. A gente não conseguia resolver alguns problemas estruturais que a gente tinha no Office antigo, porque, putz, não faz sentido a gente investir nesse Office antigo agora, um recurso para mudar uma estrutura aqui, sendo que a gente vai mudar daqui a 2 meses. Então a gente estava num momento muito complicado a nível de. A gente não estava rodando 100% fluido. A gente estava com muitos entraves ali. Então, isso dificultou muito essa manutenção desse time no longo prazo, porque acabou eles ficando exaustos, a gente não conseguia trazer formas de descompressão do time como um todo para eles desempenharem melhor. E na janela do segundo split, a nossa tentativa foi, putz, vamos trazer um pouco de experiência que a gente sentiu falta no primeiro pra gente ter um resultado de curto prazo. Ali foi tudo curto prazo, que hoje eu olho, não sei se foi o melhor caminho de se fazer. Eventualmente podia ter ido para um outro caminho, que poderia ter feito mais sentido a nível de, putz, vamos continuar nessa linha de pensamento, desenvolvendo eles ali, só que também teve muitas coisas que foram desgastadas ali no meio. Mas tem uma coisa que eu falei até internamente, que a gente ficou muito avaliando o que a gente fez. Pô, fez sentido? Não fez? Isso conversando com a Steph, conversando com até a parte de gestão ali, a gente olha e fala assim, pô, agora é muito fácil olhar o resultado e falar assim, putz, erramos, fizemos coisa errada. Agora, se a gente falar assim, não vamos fazer nada, e tivesse o mesmo resultado, que não dá pra saber, tirando os videntes de Twitter que vão falar que, tipo, não, eu sabia, era só... eu ia levar crítica também. Então, o que a gente tem que avaliar não é o resultado. É as tomadas de decisões que a gente fez de acordo com o que a gente tem como filosofia. E ali a gente errou. Eu não digo que o que foi errado foi as contratações especificamente que a gente fez ou o fato de ter algum tipo de mudança. É essas mudanças, ou essa mudança especificamente de estar mexendo no meio do split, buscando algo para imediatismo, não conferem, não faz sentido com a nossa filosofia. Então o erro foi desgarrar da nossa filosofia e não a mudança em si. Então isso que é importante a gente tirar dessa análise, sabe? Quem que faz as contratações hoje? Que bate o martelo, esse jogador vai vir? Normalmente eu e a Marina, a gente tá em Vocês conversa, fazem, assim. vocês dividem, né? Só pra saber se a pergunta faz sentido, tá Sim, ligado? não, mas antigamente a gente fazia. Antigamente não, até sempre foi basicamente assim. A gente sempre deu muita autonomia pra staff, né? A gente sempre passava, tipo Sim, assim, sim. pô, a decisão é de vocês. Tipo, fala o que vocês querem, o que precisa pra melhorar. A gente vai avaliar a nossa capacidade financeira, de negociação, de momento de mercado. A gente vai observar e entender, putz, tem oportunidades aqui, a gente consegue contratar esse jogador, quais são os melhores jogadores que vocês queriam pra essa posição, mas a gente não consegue garantir que a gente vai ter. Tanto é que, no caso, na época que a gente ficou disputando o time que era o FNB, que era o Ranger, que acabou indo pra Fúria, que teve toda aquela negociação, o direcionamento era esse, conseguir aqueles jogadores lá. A gente foi até o fim, mas chegou um momento que a gente falou, pô, não conseguimos, não conseguiram. Eles optaram por não fechar com a gente com a proposta que a gente tinha. Então, a gente define em conjunto, né, a parte técnica a gente não consegue trazer muito, de maneira muito forte, porque não é o meu forte, não é o forte da Marina, o conhecimento técnico de jogo, mas a gente define a parte de orçamento. Beleza, a gente vai fazer esse investimento, tá alinhado com o que vocês querem, então a gente faz. Ou a gente não consegue, no caso. Entendi. E aquela decisão de colocar o Academy pra jogar, partiu de quem? Como é que foi? Como é que surgiu essa ideia? Essa, eu acho que foi 100% minha. Foi algo muito... Eu já tinha conversado com a Lox no momento que a gente estava já ruim de tabela, né? Que a gente já estava perdendo alguns jogos seguidos. A gente estava com pouca chance de playoff. Eu falei assim,
pô, Lox, dá pra gente dar oportunidade? Tipo, a gente tá com chances limitadas, vamos fazer alguma mudança? Vamos dar pelo menos experiência pro nosso time Academy, dos que não tem ainda? E ele falou, putz, dá pra gente fazer, mas eu preferi esperar a gente não ter nenhuma chance. No final de semana que a gente perdeu pra Kabum, se eu não me engano, no domingo, foi o que definiu que matematicamente a gente já não tinha mais chance de classificação pro playoff. Então, logo na segunda ou na terça, eu já defini que, pô, vamos fazer essa mudança, porque não tem por que a gente fazer isso. A gente manter um time que, putz, não tem mais chances. E a gente tem um time aqui que tem potencial de crescimento. Eu acho que é, no mínimo, justo a gente, falando da nossa filosofia, dar essa oportunidade para eles desempenharem lá no CBLOL, ter essa experiência, né? Então, esse foi uma decisão que partiu mais de mim, sendo que eu já tinha conversado um pouco com a Lox sobre essa, porque eu já queria até ter feito antes algumas mudanças, mas a gente acabou, do momento que não teve mais chance, vamos virar a chave, vamos e manter o time como um todo, porque a ideia não era, vamos dar uma experiência e tudo mais para um ou outro, era assim, vamos dar experiência de palco pro time para já preparar eles, inclusive para amanhã eles jogarem no Academy, nos playoffs, que vai ser presencial, ter essa base mais estruturada. E hoje, olhando, você acha que foi uma decisão acertada? 100%. Eu acho que... Você também acha, né? Também acho. Eu não vejo problema legal. Eu já acho tinha perdido o split ali, não tinha mais o que disputar. Exato. Os moleques jogaram contra Red, Loud, Pain. Tiveram uma experiência legal demais. Pegaram jogos difíceis pra caramba. E foi algo difícil que a gente... E é muito complicado para jogador, e eu entendo isso, eu até admiro de certa forma. É muito difícil eu chegar e falar para 5 moleques e falar assim, pessoal, vocês não estão aqui para ganhar. Vocês estão aqui para pegar experiência, estão aqui para se divertir, para tentar dar o melhor de vocês e sair e de boa. Mas é nítido, eles entravam lá, saíam frustrados porque perderam. Mesmo jogando contra a Loud, contra a Red, contra a Pain, eles jogaram também. Então, assim... É complicado inserir isso na cabeça deles, mas a gente tentou fazer uma boa preparação com a nossa psicóloga, conversando com eles insistivamente, falando assim, pra não eles levarem isso pra um lado que, tipo, nossa, perdemos, somos horríveis, não ficar frustrado, como é costumeiro acontecer. Cara, vocês estão num espaço que vocês estão sendo jogados ali de um dia pro outro, vocês não vão ter nem tempo de preparação pra isso, porque eles saíram, eu comuniquei pra eles isso na terça-noite depois do jogo deles do Academy, e eles iam jogar no sábado já. Então, foi algo, pra Steph eu já tinha comunicado um pouco antes, mas pra eles eu comuniquei naquele momento, e então eles teriam pouco tempo, então era mais pra realmente dar essa experiência, né? E é uma decisão difícil, porque você também teve que falar pro jogador do CBLOL, a chance de vocês acabou, agora vai a chance dos moleques. Foi. Do meu lado, quando eu tomar a decisão, foi, beleza, comuniquei o pessoal, principalmente da parte gerencial que a gente ia fazer isso, aí começam as preocupações, né? Então, putz, vai ter que comunicar pros jogadores, como que eles vão reagir, como que a comunidade vai receber isso, como que os comentaristas vão falar, o que vocês vão falar da imprensa, como que isso vai ser percebido, porque gera um monte de ponto de atenção que pode eventualmente ser uma gestão de crise, né? Mas eu falei, cara, vamos olhar pro que a gente tá fazendo, tá alinhado com a nossa filosofia? É uma decisão que a gente considera que é certo? A gente tá fazendo algo que é eticamente errado de alguma forma? Não, então por que não fazer? Mas alguém pode entender errado e fazer assim, tá bom, aí a gente não consegue controlar, vamos focar no que a gente consegue controlar, que é essa tomada de decisão. A gente não consegue controlar como alguém vai perceber isso ou alguém vai entender isso, e muito menos como os jogadores vão reagir. Mas a gente teve a conversa com os jogadores e é um baque difícil, porque é algo que não acontece, assim, normalmente, né? Não acontece mesmo. Aí, pessoal, hoje eu, o Mais Esportes do 2v1, somos parceiros da Unicorn. Se você quiser entrar lá também, aproveita que tá com bônus de 300% em até R$750. É só você entrar no link que vai estar na descrição aqui do corte, onde vai estar explicando tudo na matéria, como que você faz para resgatar o bônus, beleza? Muito obrigado aí, já deixa o seu like também, se inscreva no canal, lembrando que tem que ter mais de 8 anos para você criar a sua conta lá também. Valeu!